A hora do agronegócio, eu recebo aqui uma pessoa admirável, que tem uma história concreta de realizações de obras, foi ministro da Agricultura, tem experiência fantástica na realização das coisas, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal e um brasileiro que supera, um brasileiro que tem história de passar por cima de um monte de problemas e obstáculos. Francisco Turra, muito bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. Olha, Tejão, muito obrigado pela saudação inicial e o elogio vindo de tua pessoa, para mim tem assim um valor muito especial, porque nós todos do agro admiramos o Tejão, ele é um formador de opinião, é alguém que nos balizamos para a gente tocar para frente nossas missões. Eu tive missões duras, passei e agora também estou completando 12 anos da BPA. E acho que no momento de muitas dificuldades e agora no momento de bonança, sem dúvida alguma. Meu caro Turra, você a partir de abril deixa a presidência executiva da BPA e vai para o conselho desta entidade que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa aves, suínos, ovos, ou seja, uma parte significativa do agronegócio brasileiro. Você tem experiências vividas muito ricas do ponto de vista de enfrentamentos e passar por cima delas e transformá-las. Dê aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, 4 ou 5 exemplos extraordinários que você viveu. Bem, eu passei pela Conab, fui chamado porque na empresa o que a gente sabia era que havia desvios imensos de estoques públicos e o presidente Fernando Henrique me convidou para corrigir. Com muita dificuldade, ameaça, teve assessor meu que até pediu para ir embora de medo. Nós superamos e conseguimos reduzir os desvios, que chegavam a uma média superior a 10% dos estoques, para menos de 1%, e ganhamos o prêmio como a melhor empresa pública do Brasil, o que muito me honra, entregue pelo vice-presidente Marco Maciel. Para o Ministério, depois convocado, a gente teve uma experiência também complicada. Tempo do endividamento, e o presidente aceitou ponderações nossas, mostrou que era impraticável fazer uma agricultura diferente sem corrigir uma distorção. Nos planos econômicos, quem comprou um trator pagou 2 e devia 3. Então a gente mostrou, o presidente renegociou, foi ótimo. Renegociação, um passo decisivo. Tivemos lá algumas ações importantes, implantação do Pronaf, 5 milhões e 100 mil proprietários pequenos, aves, suínos, leite, hortigranjeiros, flores, tudo foi opção profissionalizando a vida do pequeno. E também o Moder Frota, um exemplo de como é possível transformar, melhorando tecnologia no campo. E, naturalmente, uma coisa boa que aconteceu no nosso tempo, e eu fui até processado à época, foi a biotecnologia, a transgenia. Você sabe que depois disso, quando cheguei no Congresso, aprovamos o projeto. Mas o primeiro projeto aprovado foi quando era ministro e logo me processaram como estivesse a serviço das multinacionais. Transgênico é a semente da morte. Impressionante, né? Era o mundo da ciência genética, né? E houve aqui uma barreira com relação à utilização disso, o que nos atrasou. Exatamente. Se não fosse hoje a biotecnologia, se não fosse a transgenia, nós estaríamos naturalmente num outro estágio, muitos anos atrás. Mitos contra a ciência, né? E acho que nós, no mundo dos alimentos, temos que passar a conscientizar os consumidores, porque alimento tem um fundamento de ciência e... Todo. É isso mesmo. Ministro Turra, presidente da BPA, você enfrentou um negócio aí imenso com o assunto de carne fraca, desinformações que foram feitas e a sua labuta pessoal de enfrentamento no mundo, a gente precisa reconhecer aqui no Brasil, porque eu acho que se não quero dizer isto, mas quero dizer, eu acho que se não fosse o seu estilo, a sua pessoa, eu não sei se nós teríamos conseguido reverter aquela crise gigantesca que a gente viveu. Como foi aquele enfrentamento da carne fraca, Turra? Olha, é um tema assim que na vida eu não posso esquecer e deveria esquecer, porque cheguei até ir para um hospital e ficar 9 dias na UTI.
Ah, é verdade, você Eu ficou fiquei muito mal. extremamente abalado, não pela operação, porque eu acho que depurar, ir a fundo para evitar irregularidades, crimes, corrupção no Brasil, é a coisa mais benéfica que tem, que qualquer brasileiro almeja. Mas a desinformação depois, por exemplo, ver publicado num jornal de grande circulação assim, Brasil vende carne podre para o mundo. Isso vi transcrito lá fora. 70 países, Tejão, simplesmente caíram fora. Era o ministro Blairo Maggi, que trabalhou desde o primeiro momento, o presidente Temer ajudando muito, reunindo embaixadores. E nós fomos para frente assim, desesperados, porque 70 países significava muito para nós. A gente arrumou 160, de repente ficamos com 90 na mão. Perdemos um monte. E, além de tudo, a ameaça de perder tudo, né? Nós fomos à luta, workshop, visitas e, naturalmente, uns exigindo exames laboratoriais de tudo, todas as partidas. Até o caso do México, que exigiu, além do exame laboratorial, de cada carga, visual. Eu quero ver o produto, quero abrir o container antes de receber. Nós passamos por humilhações de toda sorte. Foi muito duro. Mas superamos porque os 70 voltaram e alguns a 1000. Alguns muito melhor do que antes. Quando você chegava lá, nesse momento, devia chegar arrasado, né? Sim. Como era a recepção? A recepção, já era a pior possível. A gente tinha que calar ouvindo do comissário europeu. O Brasil não é um país confiável, o Brasil não tem controle, o Brasil realmente, nós imaginávamos uma coisa, e aí às vezes a gente reagia dizendo, olha, ou às vezes a gente tinha paciência de dizer, analise, nós temos aqui documentos técnicos, laudos do mapa, de laboratórios que fizeram contraprova. Exportamos durante 40 anos frango. Nós exportamos o equivalente a 2 milhões de containers. Nunca voltou um porque o Brasil tivesse vendido um produto podre ou ameaçando a saúde pública de alguém. Nunca. E daí? Hoje, você sabe que nós somos confiáveis, mas era muito difícil. De um para um, era muito complicado. O mapa trabalhou 24 horas por dia na época, com técnicos, por causa dos fusos, para atender ligações de China, Hong Kong, Coreia, Malásia, Egito e tudo. Gente que simplesmente queria informações, precisava do produto, precisava do Brasil, mas vai para trás. E as embaixadas, muito, e nosso ministério, repito, o governo, muito. Os concorrentes brasileiros também não gostam muito assim do nosso protagonismo, não é? Olha, quem até teve uma postura que eu achei muito correta, digna, porque nós somos bem parceiros. Em aves, eu estou falando dos Estados Unidos. Não foi com boi, mas com aves. Eles simplesmente foram os primeiros a fazer uma manifestação de apoio, dizendo o seguinte, que confiavam, entendiam e que foi um equívoco para um país que não tem uma comunicação, que não tinha uma comunicação tão afeita a esse tipo de problema. Porque era uma coisa nova, né? Ou seja, temos também um grave problema de comunicação. Sem dúvida. Que, aliás, não é o único, né? Você vê assim, agrotóxicos. Hoje, da Ibope, para quem não entende profundamente, dizer, o Brasil, você está comendo produto envenenado, o Brasil usa demais, de menos. Então, naturalmente, é informação, por isso que a gente tem que valorizar profissionais da tua têmpera, do teu estilo, da tua estirpe e da tua coragem. Temos que comunicar, porque a desinformação e a competição não é mole, não. Turra, você agora, em 2020, assume o conselho, né, da BPA, deverá também se dedicar, com certeza, a outros assuntos. Qual é a mensagem que você deixa com essa tua experiência, tanto para produtores brasileiros quanto para o consumidor brasileiro? Porque também tem muita desinformação com relação ao alimento, né? Que frango tem hormônio, que ovo não sei o quê. O ovo cresceu. O ovo era um vilão.
Agora faz bem para a saúde. Acho que no valor bruto da produção da agropecuária neste último ano, acho que o ovo foi o que explodiu, né? Sim. Foi o que dizer. Qual é a mensagem que você deixa, tanto para os produtores brasileiros quanto para o consumidor, para o cidadão? Bem, eu vou começar pelo produtor. O produtor, eu acho que está num país que todos os dias tem que agradecer a Deus por morar aqui. Porque é difícil você ter um país tropical, agricultura tropical, mas com agricultura temperada, no caso do meu sul também, e podendo produzir, tendo liberdade, vendo que o mundo está cada vez mais entendendo que o Brasil tem uma vocação natural de ser o produtor de alimentos para o mundo, né? Nós somos uma reserva no planeta, todo mundo sabe, muito especial, por tudo. Reservas hídricas, clima. Imagine nós comparar com a Rússia. Nós, um clima de 24 graus positivo e a Rússia 5 graus negativo, média. Então é impossível. A China, 6, Estados Unidos também, 13, União Europeia, 8, 14, médias. Então é impossível. Nós aqui um país tropical, só igual a nós, perto, e nós somos melhores, a própria Índia. Dificuldades existem. Tem que haver uma luta, unidade para a gente avançar, também o comprometimento da agroindústria, do governo, de entender, nós não somos mais dependentes. Nem podemos pensar que tudo vem do governo. Controle sanitário, produção, crédito, tudo é governo. Não. Eu acho que nós chegamos a uma hora em que já estamos maduros para avançar. E estamos avançando ano a ano bem. Tanto é que o produtor brasileiro conseguiu uma produtividade o dobro que o americano nos últimos 30 anos. Aumentamos bem. Para o consumidor, eu quero dizer que cada um dos consumidores que me acompanha, daqui ou de fora, pode entender que o Brasil está fazendo o melhor em se falando de proteína para oferecer o melhor. É muito diferente um frango brasileiro e um frango argentino. Eu vi em restaurantes na Suécia com grife, frango brasileiro, em ótimos restaurantes. Por quê? O sabor é diferente. O sabor é especial. A carne suína não é mais do porco criado como era criado o suíno, o porco, na China e arredores, solto. Aqui é criatório, ração especial, tecnologia, informação, maravilhoso. E entre você, não dá para entrar, é proibido, num frigorífico para ver, é um hospital. É um hospital, é uma coisa maravilhosa, o cuidado, a sanidade. Essa gente criou um profissionalismo imenso, dá gosto a gente ver. E tenho confiança em dizer o seguinte, nós podemos ser igual, mas não pior do que os melhores fabricantes de produtos do mundo. Não acredito. Chega à mesa, a gôndola do supermercado, à sua mesa, um produto de ótima qualidade. Exceções, se você deixar, sim. Se você te descuidar comprando de quem não é confiável, sim. Mas nós temos aí quem respeita a sua marca, a sua história. Então, pelo amor de Deus, uma coisa também é essa. Essa é a minha mensagem. E também ao país, a minha mensagem de confiança. O agro, cada vez mais, vai ter uma inserção maior e uma responsabilidade maior pela transformação até não só econômica, mas até social do Brasil. Social, sem dúvida alguma. O agronegócio, eu acredito que a gente vai dobrar ele de tamanho. A participação da agroindústria é muito importante e vai ser com a massa econômica de um agronegócio que a gente vai gerar uma sociedade também cada vez mais capilar e melhor, assim como as nossas cooperativas brasileiras, né? Têm sido exemplos extraordinários. Eu queria, antes de encerrar, a sua experiência de andar pelo mundo vendendo o Brasil, né? Qual é a coisa assim que você poderia dizer aqui para todos os brasileiros? O que é que mais encanta um cidadão de outros países quando você é um brasileiro? Qual é a mensagem que você deixa para nós todos, brasileiros? Qual é a coisa mais encantadora de um brasileiro? Bem, olha, são até conceitos que eu ouvi que me encantam mesmo. Por exemplo, veio uma missão chinesa, o ministro da Agricultura, visitar o Brasil. E eu era ministro da Agricultura, já ouvi uma frase que me encheu o coração.
Eu perguntei a ele assim, qual foi a impressão do grupo sobre a viagem que vocês fizeram para o interior do Brasil? E ele disse, só tem medo de fome no mundo quem não conhece o Brasil. Ouvir lá fora, por exemplo, perguntas assim, como é que vai o Brasil do agro? Como é que estão as coisas para o agronegócio brasileiro? Vocês vão produzir? Vocês podem produzir? Vocês terão mais produto para nos atender? Por quê? Essas histórias de clima, migração, do campo para a cidade, transformam uma realidade lá fora. A China é um caso. A China é um caso. 800 milhões no campo, 600 na cidade. Hoje, 800 na cidade, 600 no campo. Mais consumidores. E nós somos uma reserva, vistos como isso lá fora. Me encantou uma marca extraordinária, por exemplo, chegando no Japão, sentando com o maior importador nosso de aves, que importa há 40 anos aves brasileiras, frangos brasileiros, mas não só perus, etc. E ele me dizer assim, Turra, vocês têm um defeito. Vocês não sabem colocar a marca do produto para o consumidor nosso aqui dizer assim, por esse eu pago mais. Porque ele disse, você não notou nas gôndolas dos supermercados do Oriente Médio, Dubai, que chega lá, Sádia, tem preço diferenciado. Sádia Brasil. E eles, no Japão, por um descuido nosso, eles recebiam o produto e embalavam como uma marca própria. Na maioria das vezes. E eles diziam assim, marca Brasil tem preço diferenciado. Ou seja, brasileiros, acordai. Nós temos aqui um patrimônio e a gente não sabe utilizar esse patrimônio. E essa visão que o Turra nos traz de um homem que fez um movimento sensacional, revertendo uma imagem negativa pessoalmente e traz essa visão para nós. E, de fato, quando a gente anda pelo interior do Brasil, a gente volta para a grande capital com um entusiasmo muito grande. Meu caro Turra, você que é de Marau, gaúcho, Rio Grande do Sul, estudou, né, para ser capuchinho. Isso. Estudou para ser capuchinho, né, uma missão missionária, né, fazendo essa missão aqui pelo agro brasileiro. A gente deseja a você uma sorte extraordinária, um sucesso muito grande e que você continue, porque pessoas como você fazem a diferença do país. Pessoas como Turra são pessoas que mudam as histórias e a gente precisa muito de seres humanos com a sua altura e com estes recados simplesmente fantásticos, extraordinários. Olha, muito obrigado. Eu quero continuar encontrando o Tejão em tantos encontros do Brasil lá fora. Hoje nem tantos que eu não consigo. Vou em muitos, mas mais pela nossa entidade, mas quero vê-lo tantas vezes fazendo um papel extraordinário de ajudar a formar a opinião pública, de capacitar as pessoas, porque a informação no agro é a alma também. É a alma também. E nós precisamos de uma informação, meu caro Turra, que você nos ajuda muito, independente da suinocultura, da avicultura, de tudo isso, dos ovos, é autoestima. Acho que o brasileiro está numa carência de um alimento de autoestima desse nosso Brasil maravilhoso. Turra! Um abraço. Obrigado. Prazer também.